Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Universo Unidave e hoje conversaremos com a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Unidave, professora Cíntia Adam, sobre saúde mental. Professora Cíntia, muito obrigada pela participação em nosso programa. Na sociedade atual, com um alto número de casos de depressão, ansiedade e outras doenças mentais, como a professora vê a demanda pelo trabalho do psicólogo? Bom, Rafa, eu acredito que o trabalho do psicólogo ele vem movimentando a área da saúde de uma forma bastante significativa, né? Eu lembro que há 15, 16 anos atrás, quando eu me formei, falar da psicologia ainda era falar do desconhecido, né? Com o tempo, a gente vem percebendo que a psicologia foi encontrando um meio dentro do espaço da área da saúde, da grande área da saúde, com reconhecimento, com seu objeto de estudo validado e com isso, consequentemente, a psicologia se tornou acessível à população, a população começa a se beneficiar do campo da ciência psicológica e hoje nós temos uma demanda de crescimento bastante significativa. Posso dizer para ti que o aumento da busca de demanda para a psicologia, seja em ambiente organizacional, seja na educação, seja dentro da área hospitalar ou mesmo da clássica busca pelo atendimento psicoterápico clínico, um aumento bastante significativo. Eu diria para ti que do ano de 2019 para o ano de 2020, nós tivemos um aumento ali de 87% a 97% de uma busca ativa da população pela área da psicologia, né? Isso reflete o quanto vem sendo benéfico um espaço específico para a pessoa ser ouvida e o quanto, a partir da demanda das novas tecnologias e todo o viés que o século XXI nos traz, como um espaço onde o indivíduo está se sentindo solitário, mal compreendido e dando vazão para desconfortos emocionais e compreendendo isso também como sendo algo necessário de cuidado e não mais atrelando a doença e o mal-estar apenas por critério físico. Então nós temos hoje efetivamente um indivíduo que se vê dentro de um patamar biopsicossocial, se leva em consideração tanto as questões biológicas quanto as psicológicas e as sociais. Então a demanda da psicologia, inclusive pelos demais profissionais da área da saúde, a gente recebe um encaminhamento de pessoas de uma forma bastante rotineira e constante. Professora Cíntia, já é possível perceber os efeitos da pandemia do coronavírus na saúde mental das pessoas? Com toda certeza, se você for fazer uma varredura hoje dentro das redes, só falando das redes sociais, né? A área dos transtornos mentais hoje já está sendo visto como uma pandemia pós-Covid. Eu digo para ti que na clínica, a partir de março, nós estamos com uma rotatividade de busca e de fila de espera, e daí eu estou falando para ti só no âmbito privado, né? Sem pensar no âmbito público, Sistema Único de Saúde, o NEAP, que é a clínica escola da Unidave, onde nós estamos com uma demanda literalmente represando, porque nós não temos hoje profissionais ou um número específico de profissionais que consiga dar conta dos efeitos direto que a questão do Covid veio trazendo para as pessoas, tanto no âmbito individual, quanto no aspecto familiar ou no coletivo, enquanto grandes grupos realmente. Como as pessoas podem identificar se elas estão precisando de ajuda profissional? Primeira questão, a gente precisa estar em alerta acerca da nossa mudança de humor, né? Pessoas que habitualmente sempre conseguiram resolver dificuldades da rotina do dia a dia, sem alteração de humor, e quando eu falo de alteração de humor, eu falo desde o pico
para um critério de sinais depressivos ou o oposto disso, né? Uma elevação na ansiedade, uma irritabilidade maior, dificuldade no sono, uma compensação alimentar pelos danos e pelas privações emocionais, então um aumento de peso, briga conjugal, dificuldade no aspecto do âmbito familiar, filhos em casa, reestruturação, uma gama de vieses que fazem parte da nossa rotina do dia a dia, que serão e virão muito ainda serem impactadas. E como profissional e como coordenadora do curso, como a professora pôde perceber a importância, né, do profissional de psicologia durante esse ano tão atípico? Eu costumo dizer que no momento que eu optei pela profissão de psicólogo, eu sempre acreditei que nós somos muito mais do que um corpo, né? E muitas doenças físicas, elas têm um viés bastante refletido de critérios emocionais, de dores emocionais. Então eu nunca desconsiderei a importância do psicólogo na vida do indivíduo, né? Eu acredito que com a pandemia isso só veio realmente para extravasar ainda mais essa minha certeza, né? Do quanto as pessoas vivem a vida sem se dar conta dos aspectos positivos que elas têm, que elas possuem numa rotina. Basta vir uma quarentena onde existe uma privação de liberdade enquanto contato social que os problemas começam a se estabelecer. A falta do contato social, o excesso do contato em família. Eu percebo casais que nunca haviam se dado conta do quanto estavam distantes enquanto casais, porque se encontravam de manhã ao meio-dia, às vezes nem mesmo ao meio-dia, apenas à noite, e começaram a perceber agora, com essa privação de um acesso social, o quanto um fazia falta para o outro. O quanto os filhos estavam desconectados dos pais, o quanto esses pais não apresentavam uma habilidade fidedigna de cuidar e acompanhar os seus filhos desde o processo ensino-aprendizagem. Eu cheguei a ouvir na clínica falas de mães que me disseram o seguinte: só com a pandemia eu descobri qual é a comida que o meu filho mais gosta. Uma criança de 6, 7 anos, né? E daí a pergunta é, aonde nós estávamos antes dessa pandemia? Estávamos conectados, estávamos com compromissos, estávamos excessivamente atrelados a uma vida externa e aquilo que efetivamente é a nossa realidade emocional, que talvez fosse o ambiente familiar, nós estávamos completamente desconectados. Então, na verdade, a pandemia ela só veio para categorizar mais ainda a necessidade que se olhe para os âmbitos emocionais e para que a gente comece cada vez mais a se observar. E a professora acha que ainda existe um certo preconceito em relação à busca pela psicoterapia? Se sim ou se não, se esse preconceito tem diminuído ao longo dos anos? Não, eu verifico que de 5 anos para cá existiu uma alteração no perfil da busca pela área da psicologia, né? Se a gente for verificar, nós utilizamos da psicologia em muitas áreas da nossa vida, não exclusivamente na área clínica. Mas esse preconceito que tu fala, ele ainda estava extremamente atrelado ao ambiente clínico. A ideia de que quem busca um profissional da psicologia, busca porque está alienado do mundo real, né? A questão do louco, a história da loucura, voltado também para a questão do transtorno mental e pela não compreensão do que significa um transtorno mental. Mas dos últimos 5 anos para cá, eu venho percebendo um movimento bastante significativo nessa busca. E daí eu volto para aquilo que eu comentei contigo num primeiro momento. Acredito que isso também seja o reflexo do espaço que a psicologia encontrou dentro da sua grande área da saúde e principalmente a validação da medicina acerca da saúde mental, da enfermagem, das demais áreas da saúde que hoje, inclusive dentro dos seus protocolos de atendimento, já conseguem identificar o seu limite. Opa,
até aqui é a minha área médica. Daqui em diante eu vou te encaminhar para um profissional de psicoterapia. Então todo esse movimento hoje faz com que os bons profissionais tenham fila de espera, né? E a própria questão da autovalorização e do cuidado que as pessoas estão dando a si mesmo, né? Então eu acredito, mesmo nós ainda estando, né, numa cidade interiorana, que teria uma predisposição maior para esse duvidoso, né? Não, eu vejo que nos últimos 5 anos essa ideia completamente foi desmistificada. Se ainda existe, são poucas pessoas que assim vislumbram e que estão se amparando em conhecimentos maiores. A professora acredita que a existência, inclusive, de um curso de psicologia na região ajude nesse aspecto? Com toda certeza. Eu acredito que o curso de psicologia da Unidave, ele veio exatamente para sensibilizar a nossa região, né? Sensibilizar as pessoas no sentido de que elas podem se sentir emocionalmente, né? Que os homens não são meramente reprodutores ou exclusivamente aquela figura que sustenta o ambiente familiar. Não, que o homem chora, que o homem se desgasta, que o homem sofre, que mulher está também equivalendo aos compromissos do gênero masculino e que também está apresentando desgaste, dores emocionais. Então essa validação, ela veio a partir do curso de psicologia aqui de Rio do Sul também. Amanhã vamos falar sobre o perfil e estrutura do curso de psicologia da Unidave. Até lá!